Bom dia, Kênia! Seja Bom bem-vinda! dia! Agora sim, né, Sara? Tudo bem? Agora sim, né? Coisa Tudo bem, boa. graças a Deus. Que Deixa eu só bom. melhorar o áudio aqui que tá baixo. Aí. Tá, só você ou chegar para trás um pouquinho ou levantar seu celular para não ficar cortando aqui sua cabecinha, que você é muito bonita para ficar cortada. Então é isso, gente. Ó, a Kênia tá chegando aqui para a gente conversar um pouquinho nesse papo de almoço. Nosso papo sistêmico tá voltando com tudo, hein, gente? Seja bem-vinda, Kênia! Obrigada, Sara. Obrigada, muito obrigada, viu, por dispor esse tempo para a gente ter esse bate-papo tão importante, né? Ai, que bom, fico feliz, viu? Kênia, nós vamos conversar um pouco sobre sexualidade à luz, né, dessa abordagem sistêmico-familiar, porque as pessoas ignoram, né, vamos dizer assim, desconhecem a importância da família, da criação, da cultura, da sociedade como um todo na nossa formação, inclusive enquanto sexualidade, né? E vamos conversar um pouquinho sobre isso. A Kênia vai trazer o estudo de caso, viu, gente? Ó, tem estudo de caso, nós vamos conversar um pouco sobre sexualidade e algo que é muito comum aí na vida das mulheres, mas já já a Kênia vai falar sobre esse caso. Kênia, se apresenta aqui para o nosso pessoal, quem está chegando, quem vai assistir depois, quem é a Kênia, conta aí para o pessoal já se conectar com você. Pois é, a gente começou lá no meu, deu um probleminha, agora eu vim para cá, então eu preciso me apresentar também, né, Sara? Isso. Sara, muito obrigada. Pois é, sou sexóloga cristã, né, e trabalho aí com mulheres e casais. Faço um trabalho tanto na parte clínica, tratando, né, das disfunções sexuais, consultoria também, ministro palestras, curso, mentoria para mulheres e casais também. Então, eu tenho aí é, estado nessa jornada aí já há algum tempo que é tão gratificante para mim. E que bom, Sara, estar aqui com você. Eu estou emocionada, viu? Porque Bom você, demais. você sabe, né? Você faz, né? E fez muita diferença na minha vida, na vida da nossa família. Sou muito grata mesmo a Deus, né? Por ter nos conectado aí no mesmo propósito que Deus trouxe para nós. Então, muito feliz mesmo de ter esse bate-papo assim profundo, né? Eu creio Que que as pessoas vão bom. escutar aqui. Eu não sei, né? Quem já te segue já deve conhecer bastante desse papo sistêmico. Mas, de repente, quem está vindo aí que nunca ouviu falar, a gente vai falar de coisas profundas, né, Sara? E tem muita gente nova chegando aqui também. A gente acabou de ter a nossa jornada de terapia de alto impacto. Você também acabou de sair de um desafio de sexualidade, ative sua libido após os 40. Vamos Isso. falar sobre isso hoje também, gente. Kênia, o meu Instagram é assim, ó. Ele funciona a hora que ele quer. Então, sempre que eu coloco aqui, que eu vou colocar um comentário, eu esqueci disso e acabei de fazer. Quando eu vou colocar um comentário que eu posto, some tudo. Eu não vejo mais quem tá na live, eu não vejo comentário. Então, vou só te pedir, Kênia, fica atenta. Se tiver alguma pergunta, você traz para nós, por favor. Tá. Se Então, alguém vamos lá. colocar alguma pergunta, você pode interromper aí a hora que for para a gente responder e conversar com o pessoal, tá bom? Mas, Tá, Kênia, fico feliz se você tá aqui com a gente. Bora lá conversar sobre sexualidade? Kênia, vamos lá. eu tenho, né, o prazer de ter a Kênia também aqui, né, já parte da família, né, Kênia? A Kênia fez vários cursos aqui com a gente, atualmente faz parte da nossa mentoria, né, também. E você tem um olhar muito especial para a sexualidade, atua muito com o público cristão, embora não seja exclusivo, né? Vamos dizer assim, qualquer pessoa pode se beneficiar do seu conhecimento, né? Das suas sessões, mas a gente tem aí muitos tabus também, não só familiares, mas também religiosos, né? Então a gente vê que aquilo que a gente vem trazendo da família e também a religião tem um peso muito grande na construção da nossa sexualidade, né? Sim. Sara, eu comecei essa jornada do autoconhecimento mais profundo, né, a partir ali da minha história, que você já sabe. Vou trazer um pequeno recorte, só para a gente chegar aí nessa questão das crenças. E,
Então, nesse período, gente, para quem não sabe, né, eu vivi um período aí de um quase divórcio há mais de 10 anos atrás. E depois disso, no decorrer desse processo, graças a Deus, meu casamento foi restaurado, mas eu decidi buscar mais autoconhecimento. E aí, eu estudando a psicanálise, eu me deparei com a sexualidade dentro da psicanálise. Sara, quando eu me deparei com tantos casos ali na área sexual das mulheres, quanta dor, quanto sofrimento, principalmente no âmbito cristão também, não só, mas principalmente. Na verdade, eu não tinha ideia, noção do que as mulheres passavam. Sabe aquela questão assim que a gente pensa, ah, só eu que passo por isso? Só eu que estou nesse sofrimento? Né? E como é uma área muito delicada, mexe com a nossa essência, é muito difícil de buscar ajuda. Eu busquei ajuda, mas eu não consegui encontrar essa ajuda. E quando eu me deparei com isso, vendo o meu sofrimento, a minha busca e o sofrimento, eu pensei, não, eu vou me aprofundar nisso, porque é muito mais do que eu imaginava. Ia muito além, né? De quantos abusos, quantas dores, né? E então eu me deparei com a sexualidade ali, inicialmente com a psicanálise. Depois eu encontrei a Sara Martins no meio do caminho e foi uma benção para minha vida. Você me ajudou a ressignificar, né? Aí a gente não vai falar a palavra, né? Por causa do Instagram. E assim ampliou a minha mente. E aí novamente eu comecei a ver tudo com uma visão muito mais amplificada, né? Que vai muito além, como você falou no início, é a nossa sexualidade, é a nossa energia de vida. E aí, né, eu fiz um curso de formação, sexologia clínica, educacional, sistêmica e depois fiz também, né, uma formação aí, sexualidade cristã, em parceria com você também, né? E a Ariane Marques. Isso. Então, tem E sido os uma jornada tabus, e maravilhosa. os tabus cristãos a gente pode falar que nós não estamos falando da religião de ninguém, estamos falando da nossa, né, Kênia? Isso. Quais são os principais é, influenciadores, né, de forma negativa aí, falando das questões religiosas, que afetam principalmente a sexualidade feminina? O que que você vê aí no contexto geral? As A família, crenças, né? os A tabus. família é o que a família traz como uma mensagem, mesmo não dizendo nada, né? Nenhuma palavra. Tem gente que fala assim, ah, eu não ouvi nada. Mas a gente sabe que a gente carrega uma mensagem, né, a respeito desse assunto. Então, mesmo no silêncio, a gente tem um significado dentro de nós e que esse significado ele começou ali na família, né? Trazendo também para o âmbito cristão o quanto os líderes, né? Os nossos líderes, pastores, também têm uma grande responsabilidade e participação aí nos nossos valores, nos nossos princípios, toda a construção. Então, eu vejo que é uma junção que começa ali na família. A gente fala que a sexualidade ela começa no ventre, né? E ali vem todo o desenvolvimento ali da criança psicossexual na primeira infância. A gente fala que é uma média ali, né, de 0 a 5, 7 anos. Então, tudo que a gente ouviu, tudo que a gente vivenciou, sentiu, né, naquela fase, principalmente na fase da infância, isso interfere a nossa vida hoje adulta e muitas vezes a gente não tem ideia disso, de o quanto essas questões que aconteceram lá, por exemplo, né? Vamos dar exemplos aqui. A menina, né? Nós que somos mulheres aí. Muitas vezes ali nessa fase mais ou menos ali de 3 a 5 anos, se descobrindo, né? Se tocando. E a mãe, talvez, por falta de conhecimento, a gente sabe que eu pelo menos como mãe, né, Sara? Eu sei que a gente só tenta acertar, mas nem sempre a gente acerta, a gente erra. Então, os nossos pais ali, com tudo que eles tinham para dar, fazendo o melhor, muitas vezes nos afeta negativamente. Por exemplo, a mãe às vezes chega e fala: tira a mão daí, é feio, é fedido, não pode. E aí a menina, por exemplo, ela cresce com
essa construção aí de que o genital, então ali, aquilo ali é feio, é fedido, é algo ruim. Então ela traz cria, né, todo um significado, uma ideia. A crença é isso, é uma ideia formada sobre algo. É E verdade. a nossa sexualidade, então, é isso, nesse sentido. E o quanto isso pode desencadear no futuro uma disfunção sexual, né? Às vezes Exatamente. as mulheres não imaginam, não é E verdade? nós já vamos entrar, inclusive, nesse assunto, gente, porque tem estudo de caso. O meu público aqui, ele é muito voltado para terapeutas e psicólogos, mas todo mundo vai se beneficiar dessa live. Porque, de repente, você veio, tá caindo aqui de paraquedas nessa live, fica com a gente, sabe por quê? Nós temos estudos, gente, que mais ou menos, ou seja, aproximadamente, 50% da população tem algum tipo de disfunção sexual. Isso. Então vamos lá. Kênia, falando das questões familiares, gente, a Kênia citou aqui, por exemplo, as vivências, as falas familiares. De repente, nem é algo que é dito expressamente. Por exemplo, quando eu pergunto assim, ó, é, o que que era falado na sua família, quando você era criança, sobre sexualidade, sobre o corpo, né, sobre relacionamento, namoro? Você tinha esse canal de comunicação para tirar dúvidas? As pessoas falavam assim, ó, não, nunca foi falado, nunca ouvi nada. Isso também é uma informação muito importante, porque não é só o que é falado expressamente, né, Kênia, que afeta, mas o não falar, imagina algo que é tão importante na vida das pessoas, na descoberta ali da criança, às vezes ela vê algo, tem curiosidade, mas não pode falar. Será que isso é algo bom, então? Já que não pode falar, já que eu não posso perguntar, não posso falar isso com ninguém. Às vezes eu tentei tirar uma dúvida, levei, foi uma bofetada, ou enfim, uma reação tão negativa. A criança vai fazendo o quê? Ela vai criando um mundo imaginário de significados internos que ela carrega para a vida. E você tem um caso muito importante que eu acho que é significativo para a gente trazer aqui. Já conta para nós. Vamos chamar de quê? De Maria? Podemos falar, chamar a sua Ô, cliente de... Sara, eu até Ah, coloquei aqui um nome fictício, eu trouxe aqui o desenho, depois você fala um pouquinho, gente, porque a Sara é expert em genograma, ela vai falar. mostra aí o genograma. Aí, Olha que legal, gente. É um mapa, né? Um mapa. aqui já tá com os nomes fictícios, tá? Qual que é o nome que você deu? Eu dei o nome de Raquel. Uhum. Então conta para nós qual Então, que era a queixa da Raquel, o que que ela chega trazendo. E ela teve uma história, né, gente? Assim, ela foi passando por vários profissionais até cair na mão de alguém que tem uma visão profunda da sexualidade sistêmica. Conta aí para nós, Kênia. então, a Raquel, né, vou chamar de Raquel, chegou para mim queixando de dor na hora da relação, na hora da penetração. E, gente, pasmem, ela já sofria com essa queixa há 6 anos. Uau. Casada, ela na época, ela tinha 7 anos de casada e 6 anos com dor. Vocês conseguem imaginar isso? 6 anos tendo relação com dor? Ela não tem filhos, né? Ainda não tem filhos. E aí ela começou uma busca de ajuda. Ela fala que no início ela demorou a buscar um pouco, pensando assim, às vezes é uma fase, às vezes é alguma infecção urinária, alguma coisa assim. Então ela demorou, acho que quase um ano, no primeiro ano, para poder buscar ajuda. Então ela buscou o ginecologista nessas consultas anuais. Ela esperou chegar a consulta, queixou, e aí a médica, a princípio, falou que não tinha nada de anormal e pediu para que ela procurasse um sexólogo. Então ela foi para um outro profissional, que era ginecologista e sexólogo. E ali ele deu um diagnóstico de dispareunia, mas não encontrou também nada orgânico. E não conseguiu também ajudá-la. Vou resumir, tá? Depois ela foi, porque foram muitos profissionais, depois ela passou por um outro profissional. E aí essa profissional até meio que bagunçou, falou assim, não, você não é dispareunia, é vaginismo. Então, o que é isso? Vaginismo, dispareunia, né, gente? E
só já trazendo aqui para vocês, né? A dispareunia é dor na relação, que pode ter causas, a gente vê aqui mais casos orgânicos do que psicológicos, e o vaginismo é a contração involuntária ali dos músculos da pelve ali, e Fecha tudo, né? fecha tudo, e a gente sabe que as causas são mais psicológicas. E aí passou um passo a passo para ela fazer algumas técnicas que eu percebi que tinha um pouco né, das técnicas da sexologia, né? Do tratamento, mas ainda não resolveu. E aí ela foi numa outra ginecologista e a ginecologista conseguiu acessar um ponto de dor que ela tinha e encaminhou ela para um ortopedista. Aí o ortopedista fez um exame, agora eu não sei se é um raio-x, fez um exame de imagem e detectou uma mancha. E aí fez o tratamento. Enquanto ela estava tomando a medicação, essa dor ela amenizou. Assim que acabou, a dor voltou e não resolveu o problema. E aí ela chegou até mim. Quando ela chegou, até pensei, falei, Sara, será que eu vou conseguir ajudar essa mulher, né? E que Vai. caso, assim, quando ela foi trazendo e tudo, falei, meu Deus. E aí, então, eu comecei a fazer esse trabalho sistêmico com ela, né? Com o genograma, vendo ali o que estava por trás, conhecendo um pouco da história dela. A gente vai na história, sim, linear, que a gente fala, né? Do casamento, e depois a gente vai passando para as gerações. E ali eu percebi, né? Ela tinha uma ligação muito forte com o pai, uma ligação próxima com a mãe, porém conflituosa, que veio também passando de geração, a mãe também veio Uma com esse padrão. repetição, né? De padrão. Isso, uma repetição. Os pais eram próximos, ela não conseguia ver, Sara, algo ruim na sexualidade dos pais. Por isso ela nem imaginou de onde poderia estar vindo essas questões, né, desse bloqueio aí, no caso, porque a gente sabe que a dor é um mecanismo de proteção, né, Sara? Sim. Enquanto a Kênia toma água, ela pegou um gancho muito importante que eu trago muito aqui para nossa abordagem da sexualidade sistêmica, do genograma, que é o seguinte: nós precisamos, gente, ler o sintoma, o que está emocionalmente por trás do sintoma. Porque aquilo que se manifesta no nosso corpo nos protege de algo que nós não temos autorização para viver ou para ter. Então, a disfunção sexual é um mecanismo de proteção. Se eu não tenho autorização para ter uma vida sexual saudável, plena, se eu não estou num registro de adulta, se eu não tenho autorização para ter prazer, eu vou fazer o quê? Meu corpo inconscientemente vai produzir um sintoma que me afasta daquilo que eu não posso ter, né? Então é exatamente isso que a Kenia está falando. E, e ali, aprofundando um pouco mais a relação dela com o pai, eu comecei a olhar essa geração que vem antes, né? Ali do pai dela, dos avós, dos irmãos, né? Dos tios. Ela falou que não tinha muita convivência. E aí ela começou a relatar uma série de... Gente, Sara, tem tudo, né? Nessa De história dela, dores, né? de dores, disfunções. E vou citar aqui, pode, Sara? É forte, hein? Será que o Instagram não vai bloquear a gente? Ó, só podemos falar que tinha muitas histórias de dores relacionadas à sexualidade e relacionamento, né? Que vai de traição até todas as formas aí de abuso, né? Então, o pessoal já entende que tinha coisa que o sistema já vem trazendo muita dor nessa área, né? Relação, por exemplo, deixa eu tentar colocar em outras palavras, né? Do mesmo gênero, é, violência e da mesma família, né? Uhum. Abortos, não sei se essa palavra também. Vamos É, pular para não correr risco. então, assim, eram muitas disfunções, né? Uma sexualidade, assim, disfuncional, não saudável. E ali, quando ela olhou para aquilo tudo, ela pensou assim, e ela tem irmãs, né? E as irmãs também dentro desse mesmo contexto, da família do pai, e só ela estava buscando fazer diferente, né? Ela como cristã, ela se planejou, ela e o marido, de fazer
da forma que ela acreditava e que Deus traz para ela, dentro do entendimento dos princípios que ela tinha, de casar ali, né, virgem, enfim. Ela e o marido dela planejou, e aí ela vai e se depara com essa dor. Falou, meu Deus, eu fiz tudo certo. E Tudo, aí? E aí? tudo do jeito que, né, que eu aprendi, porque dentro ali da família dela, o pai e a mãe dela ensinaram isso para ela, né? Que o sexo era para o casamento. Que as Ó, irmãs. Kênia, agora eu consegui ligar aqui no computador, o pessoal tá falando, ó, preciso muito dessa live. Gente, fica porque a Kênia já vai trazer para nós aqui o que estava acontecendo na vida dessa mulher. Já clica aqui no aviãozinho, compartilha essa live para outros profissionais e para pessoas que precisam desse tema, hein? Que de repente está passando alguma dificuldade aí, você sabe e pode ajudar, tá bom? E aí, Kênia? E aí, quando ela olhou para essa história toda, a gente foi fazendo todo, porque tem todo um script, né? De perguntas Tem ali do roteiro que vocês programa, seguem, um né? roteiro. E ali eu fui trabalhando com ela, fiz algumas técnicas também que a gente trabalha, das vozes familiares, é, também aquela meditação guiada, de olhar para aquela história e de acolher essa história e de realmente pedir autorização para esse sistema para ela viver uma sexualidade saudável e funcional. E com prazer, porque se tem dor, tem prazer, Sara? Não Olha tem. só. E aí, tem uma pessoa que está comentando aqui, claro que a gente não vai citar nome, mas está falando aqui no Instagram. O meu caso também é um mistério. 25 anos sem ter prazer com meu esposo. Gente, é por isso que nós estamos aqui nessa live. A ajuda, ela existe. Existe ajuda. Só porque vocês viram que a Raquel, né, que é a cliente aí que a Kênia trouxe, ela passou por vários profissionais e nós não estamos aqui falando mal de nenhuma área, né? Todos os profissionais são importantes, mas quando a gente olha por uma visão sistêmica, a gente vai lá no fundo, na verdadeira raiz emocional e sistêmica por trás dos problemas. Porque é aquilo que a Kênia disse. Essa moça, ela não tinha autorização emocional para ser feliz, né? Se ela vem de um sistema com um histórico de repetição, de tanta dor, de tanta dificuldade na vida sexual e nos relacionamentos, o que é o comum? É repetir. Por mais que a gente tenta não fazer igual, por mais que a gente tenta, se não for trabalhado emocionalmente essa verdadeira raiz, a gente vai acabar sem querer repetindo. No final, gente, ó, a nossa colega que colocou ali, ó, que 25 anos sem ter prazer com o esposo. No final, Kênia, eu até vou te pedir para você falar sobre a sua mentoria, que você trabalha com mulheres exatamente essa ativação do prazer, né? É Então, daqui a verdade. pouquinho a gente já vai falar. A sua cliente, ela passa por vários profissionais e não consegue chegar na verdadeira causa, mas com o genograma a gente consegue ver a pessoa dentro de um contexto muito mais amplo. E aí você trouxe coisas que eu quero comentar, você trouxe o casamento emocional que ela tinha com o pai, né? A gente coloca de um conceito assim bem leve, descontraído, como se houvesse um casamento emocional, né? Não é um casamento de fato, né, gente? Mas é um casamento emocional, né, Kênia? E aí é como se ela não tivesse espaço para outro homem na vida dela também, né? Sim, sim. E ela projetava muito essa expectativa no marido, né? De ter esse casamento, né? Vamos assim dizer, essa questão emocional mais próxima. E da forma que ela gostaria, ela não estava conseguindo. Mas eu pude também trabalhar isso com ela, né? Porque cada pessoa tem a sua forma de expressar o amor, né? Seja no contato, a gente vê as 5 linguagens do amor, a questão das personalidades. E porque eu também passei por isso, viu, Sara? De entender essas questões de diferenças, né, na personalidade, o quanto isso influencia e impacta a nossa sexualidade, a nossa É verdade. intimidade. É verdade. Prin- Principalmente quando a gente escuta muita.
muita regrinha, né? Que mulher funciona assim, homem funciona assim. E aí, quando você vai para a realidade, fala assim, ai, tá tudo errado, porque não tá, né, encaixando. Então, eu passei muito por isso também. Então, a gente pode trabalhar tudo isso também na questão diádica dela ali, com o parceiro, para ela entender melhor também. O E que que ela estava buscando desse parceiro, né? Até coincidentemente estou com o baralho de sexualidade sistêmica aqui e uma das perguntas é: o que que você busca, o que que você espera do seu parceiro? Porque na maioria das vezes a gente está buscando do parceiro uma figura e um papel parental para uhum, substituir o amor que eu não recebi do pai, o amor que eu não recebi da mãe, ou eu espero igual. Só que não e- tem como ser igual, é outra história, é outra pessoa, né? é, E uma outra coisa importante que a gente estava conversando também é qual que é a sua missão familiar, né? Qual que é o papel que cada um de nós temos no sistema? Por quê? Porque isso vai afetar como eu ganho dinheiro ou como eu perco, como eu tenho autorização para prosperar ou não, como eu me relaciono, se eu tenho autorização para ter prazer na vida, na cama. Ou seja, a nossa missão, todos nós temos uma missão. Vocês sabiam disso, gente? Coloca aí para mim. Vocês sabiam que todos nós temos uma missão familiar? E conforme a missão, a gente fica aprisionado, tentando ali cumprir aquela missão que foi dada, né, Kênia? Você, a gente conversando, você colocou algo sobre a missão familiar. Você chegou a trabalhar com ela, a missão familiar? Qual era a missão dela no sistema? um pouco, Sara, principalmente porque a mãe dela veio, ela veio, né, depois de um, agora eu não sei se eu posso falar a palavra, Um né? aborto. Um Pode aborto. falar. E, e então, assim, ela tinha muito forte, como a primogênita também, essa questão de preencher vazio, né, na vida do outro, Uau, naquele sistema. olha só. Então, a gente pôde trabalhar um pouco sobre isso também. Isso aí é importante a gente trazer, porque as pessoas a gente sabe que tudo da vida do ser humano é biopsicossocial, né? Mas a gente foca muito no bio ou só no emocional, mas a gente esquece a parte social do sócio sistêmico, né? Então, o nosso papel na família, gente, pode nos impedir de ter uma vida sexual saudável e plena, sabia? Então, olha só, a Kênia falou da ordem de nascimento. Você já parou para pensar como a ordem de nascimento de uma pessoa pode afetar todas as áreas da vida dela? Olha só, a Kênia falou que a Raquel chegou depois de um aborto. O que que isso quer dizer? Não é nada místico, gente. É porque o sistema está de luto. Quando chega uma criança, ela pode, né, não é em todos os casos, mas normalmente o que que acontece? A criança vem para substituir. A missão dela é preencher o vazio do sistema, é trazer alegria para a família. E muitos ficam paralisados aí nessa missão, né, Kênia? Como que Uhum. eu vou avançar? Como que eu vou seguir a minha própria vida? Como eu vou me casar de fato com meu marido? E é a relação sexual que consuma isso, né? Como que eu vou viver a minha própria vida se a minha missão de vida é ser a alegria da família, ou é ser aquela pessoa que vai preencher o vazio emocional dos pais, né? Então Uhum. isso é muito importante e pode ser muito sério na vida das pessoas. Lá, ó, a colega colocou aqui no Instagram o meu caso. Olha só. Que vem, gente, e a gente fala, não é só aborto de vida, né, de uma vida. Pode ser logo após uma perda, pode ser após a morte de alguém muito significativo, a morte de um pai, de uma mãe, a perda de um trabalho, a perda financeira. De repente vem a criança, a chegada da criança no sistema, o momento que ela chega, o contexto e a ordem dela de nascimento é muito importante. Então, nesse caso, né, Kenny, a gente vê que ela ela vem como uma substituição, né? Família coloca ela nesse lugar, né? E sabe o que que ela sentia nessa posição? De que eu preciso dar certo, eu preciso vingar, sabe? Eu não posso também abortar. Né? Não posso. E essa questão da dor
ela ficou assim, mas eu fiz tudo certo, eu vim para dar certo, né? E agora está dando errado. Então, o que está acontecendo? Essa questão do ser que você falou, isso é muito importante, porque ela se via numa situação assim, um pouco desassociada dela mesma, entende? É profundo, né? É E para profundo. para ela, assim, ter essa consciência e esse entendimento, ela estava realmente perdida. Falou, por que, né? Está acontecendo isso comigo? Olha só, isso que você, ó, o pessoal tá colocando, ó, eu vim depois da morte da minha irmã e da minha avó materna. Isso por si só é um peso? Não, depende como que a família vai lidar. Mas no geral as famílias dão conta de elaborar tudo isso? Não. A criança que chega depois, ela pode vir para entrar. E aí o que a Kênia está dizendo é exatamente isso, gente. A Raquel, ela entra, vamos dizer assim, nesse lugar para viver a vida de outra pessoa. Ela não pode viver a vida dela, nem prazer ela pode ter. Ela não tem autorização para dar certo em área nenhuma. Uma vez que ela chega nesse contexto de, vamos dizer assim, de ruptura, né? De dor, de luto. Ó, teve uma que colocou aqui, Kênia, ó. Sou primogênita e escutei a vida toda que eu tinha que casar virgem porque eu era da igreja. No entanto, eu não casei virgem e alguma coisa fez que eu não sentisse prazer no casamento. Olha onde que a família e a religião tá totalmente entrelaçada. Sim. Só que aí a família projetou para ela a religião. Tô falando assim, gente, porque talvez ela não tivesse essa convicção pessoal, né? Então, assim, ela vem de uma família em que ela cresce ouvindo isso. Como ela faz antes do casamento e não casa virgem, ela descumpriu uma lei da família. Da família. Então, ela emocionalmente, ela é como se ela começasse a relação errado. Uhum, Então, eu tô debaixo de uma desobediência, uhum, né? É uma criança que ainda está ouvindo a voz da mãe e do pai, obedecendo cegamente e não conseguiu ainda ressignificar tudo isso. uhum. Precisa olhar para isso, viu, minha linda? Por quê? Porque você pode ressignificar tudo isso e mesmo dentro da questão da fé, da religião dos nossos clientes, a gente fazer essa reconciliação, porque de repente a pessoa nem acredita que Deus pode perdoar ela disso. É verdade. Né, Kenny? Então, assim, isso que está sendo. Ah lá, ó, carregam Vem, junto. vem a culpa, isso que eu ia falar, vem a culpa, né, Sara? E a gente sempre fala que culpa e ansiedade não combinam com prazer, né? É isso mesmo. É isso mesmo. E aí, Kênia, como que você consegue desenrolar com ela é, as sessões? Qual que é o resultado disso? Ela consegue trabalhar essas questões? A dor fica, diminui? Como que foi assim o desenrolar? Então, após algumas sessões do desenrolar que eu falei, né, daquela etapa das perguntas, ela foi trazendo a consciência ali, toda aquela história de dor e, né, apliquei algumas ferramentas com ela, vozes familiares, como eu falei, né, a meditação guiada também, escrita, e ela foi no seu dia a dia, conscientemente, decidindo se autorizar. Ela buscou dentro de si essa autorização do sistema e também uma relação com Deus, porque ela veio para mim com com essas crenças. Então, eu pude fazer esse trabalho também, né? Trazendo a questão sistêmica, a ciência e também a fé dela. Então, você falou de perdoar, né? Então, a gente fez esse trabalho também. Então, essa junção da fé com a ciência fez com que ela se libertasse da dor, Sara. Você acredita? Eu até quero abrir um parêntese aqui, porque tem muita gente que fala, mas a gente não pode misturar religião nas sessões. O que você não pode é trazer a sua fé e querer impor para a pessoa. É. Ou impor protocolos que vão contra aquilo que a pessoa acredita. Quando, gente, você quer, presta atenção, você que é terapeuta, psicólogo, está acompanhando aqui.
Tem muita gente que não olha para a questão religiosa e perde. Opa, eu tô. Acabou, peraí. Que eu tô ouvindo aqui também, gente, no computador. Aí. Porque a gente tem esse medo, né? Então, assim, quando a pessoa traz algo que está relacionado com a fé, com as questões religiosas, a gente pode trazer isso para a sessão. O que a gente não vai é impor isso para a pessoa, né? Agora, nós, enquanto terapeutas, psicólogos, temos o dever de, além de observar as questões familiares, as religiosas também. Porque o IBGE traz que 88,8% da população brasileira se declara cristã. Praticante ou não, tem um resquício, né, das questões religiosas, como a colega que falou que, porque não casou virgem, ela nunca teve autorização para ter prazer. Olha a questão religiosa. Como é que nós não vamos trazer isso para a sessão? Não é impor, mas é trazer aquilo que é importante para o desenrolar do tratamento. E isso foi tão significativo na vida da sua cliente, né, Kênia? E Foi. aí? E como que, meu Deus, como que ela, né, como é que sai dessa história toda? Então, fazendo esses movimentos, né, de consciência no seu dia a dia, a gente também aplicou, né? Como eu falei, né, Sara, é Os importante você, protocolos, né? Se aplica ali os protocolos, né? como você falou e reforçou, ela trouxe já essa questão da fé. Então, eu pude trabalhar com ela, já que também eu compartilhava da mesma fé. Então, eu apliquei também uma ferramenta com a foto dela com o marido, como uma forma de simbolismo para consumar também o casamento, porque o casamento não tinha sido consumado, vamos assim dizer, né? Tem também a história do parceiro, mas que também interferiu, né? Porque a gente costuma falar que sexo é o encontro, né, Sara? Uhum. Mas simplificando aqui, a gente fez todo esse trabalho. E no dia que ela falou comigo, ela me contactou, falou assim: Kênia, estou sem dor. Uau. Foi algo assim, o quê? Meu Deus, foi. Ela deu até um depoimento, eu tenho um áudio dela. Eu fiquei muito, muito feliz com esse trabalho que a gente fez, né? Realmente no início eu pensei, falei, meu Deus, que história será, né? Que eu vou conseguir acessar e que eu vou conseguir ajudar ela. Então, assim, foi muito lindo, né? Tudo que a gente viveu ali nesse acompanhamento aí terapêutico, a gente ficou bem próxima também depois, né? Uma gratidão que a gente fica, né? Depois disso tudo. Porque, gente, você viver anos e anos sem consumar de fato, sem essa autorização para o prazer, para realmente ali se tornar uma adulta capaz, né, com maturidade, com emocional, para poder consumar e sentir prazer, porque foi Deus que criou, né, sabe? Deus criou e o casamento, o sexo, enfim, a gente não pode ficar falando, mas e ela não conseguia viver isso. Era desesperador para ela. Querer viver os planos de Deus para a vida dela e não conseguir. Olha lá. No Aí meu eu, caso, eu senti prazer antes do casamento. Mas quando casei na igreja e na noite de núpcias, não consegui sentir nada, nenhum prazer até hoje. Amiga, terminando essa live aqui, você vai procurar a Kênia, tá? Kênia vai te ajudar, ok? ótimo. Gente, isso que ela está trazendo é mais comum do que a gente pode imaginar. Então, a Kênia, como eu disse, ela tem, né, esse olhar que une a ciência e une também a fé, né? Então, para você que busca esse alinhamento, né, que busca essa ressignificação, que busca se livrar de todo esse peso de condenação, de culpa, né, de medo que está sobre você, não é à toa que você está aqui nessa live, né? Tá? Então, assim, já compartilha essa live para outras pessoas, eu vou deixar salvo, tá? E só para recapitular, então, tudo que a gente falou. Nós falamos de uma pessoa que não tem autorização para viver a vida dela, porque a missão familiar dela é substituir, é ocupar um lugar que foi de outra pessoa. Ela tinha uma relação simbiótica com o pai e projetava no marido e
uma mulher que tem relação simbiótica com o pai, ainda, né, que tem essa dinâmica de dependência emocional, ela não fez esse movimento para a vida adulta. E sexualidade é para adultos. Mulheres, homens em registro ainda de infância, infantil, não tem autorização para ter prazer. O corpo vai dar um jeito de proteger a pessoa disso, porque não é para ela. Porque ela Hum. não é adulta ainda, então ela não pode ter prazer, né? E também algo que você falou que é muito importante, a culpa, né? A questão aí que vem, sem contar todo o padrão de repetição de sofrimento na área sexual e na sexualidade que a gente vem trazendo, né? Então, Kênia, olha só, gente, a segurança que deu para Kênia, ainda que foi o primeiro atendimento, foi o primeiro caso que ela pegou na vida, né, Kênia? Que É. envolvia aí o genograma, que envolvia os protocolos da sexualidade sistêmica e como foi, no geral, assim, por mais que fosse o primeiro, deu segurança, trouxe segurança para você? Sim, Sara, porque justamente por isso, porque a gente tem ali o passo a passo, né? Então, tem um roteiro a seguir. Então, realmente fica mais fácil. Não tem como. Sem contar, né, que o genograma, aqui, gente, de novo, é algo assim que, se você vê em qualquer lugar, né, Sara, é a mesma coisa. Os símbolos, os traços. Então, você consegue ir fazendo isso aqui, ó. Isso aqui eu Mostra trouxe. tudo. Aqui, ó. Isso aqui eu peguei até do seu material lá para mostrar aqui, pessoal. Olha que coisa linda. Olha, gente, quantos símbolos. É o guia, né? É É um guia. guiado, gente. Olha. Então, realmente a gente não se perde, né? Se a gente Não, manter o foco, né? Porque o genograma é assim. A gente coloca um objetivo e a gente foca naquele objetivo e aí a gente vai. é Porque senão verdade. pode também abrir um leque, né, de possibilidades e a gente pode se perder. Então É eu lembro de verdade. você ensinar isso. Qual que é a queixa para o que eu quero buscar de resposta nesse genograma. Então a gente vai ali certeiro somente naquele objetivo de sanar aquela dor. Então, foi realmente muito, muito gratificante para mim ter essa ferramenta, né? Tão maravilhosa Bom, que eu não sabia, né? Que existia essa ferramenta validada, né, gente? Cientificamente. Então, é verdade. foi muito Ó, bom. e sábado agora, gente, nós temos o nosso workshop de genograma do dinheiro. E eu sempre trago sexualidade junto. Se você tem interesse, depois você corre lá na bio, tá? Ó, a Eclésia tá falando, o genograma é uma maravilha, nos instrui perfeitamente. Sou apaixonada pelo assunto. E a Priscila Fonseca, genograma é ouro. Gente, o genograma dentro da nossa metodologia, tal, tem que puxar a sardinha aqui, porque é aquilo que a Kênia falou. O genograma, se você faz ele, se você não tem uma metodologia guiada que te dá um foco, você fica perdidinho, tá? Por isso que a gente tem passo a passo guiado, tudo certinho. Agora, para você que está aqui, que quer olhar para a sua vida sexual, que quer trabalhar isso, você que já está ali nos 30, 40 anos e quer reativar a sua libido, Kenny, eu não posso deixar, né? Não podemos terminar essa live aqui hoje sem você fazer o convite para essas mulheres que querem reativar a sua libido, que querem ter essa autorização para ter prazer, para ter um casamento, né, que valha realmente a pena, resgatar aí a sua sexualidade, a sua intimidade. Fala aí para nós, Kênia, traz aí essa possibilidade tão incrível que essas mulheres estão tendo aí para vir com você para sua mentoria Ative a Sua Libido. Como que funciona? Como que elas se inscrevem? O que que elas vão trabalhar com você lá? Então, Sara, essa mentoria, porque a gente falou aqui de um estudo de caso clínico individual, e nessa mentoria eu vou trabalhar com um grupo de mulheres. Então, é uma comunidade que está ali unida e decidida a viver uma sexualidade mais saudável, com prazer, com plenitude, sem essas crenças que a gente falou, por exemplo. Então, o que eu trabalho, né, ali com esse grupo de mulheres na mentoria? Primeiro, eu foco na identidade, que a gente sabe que falar de sexualidade é falar da essência, é falar de quem nós somos, porque a sexualidade nos define, né, Sara? Então,
Eu começo ali nessa estrutura profunda de você entender, mulher, quem você é e quais são os seus papéis. Organizar a sua energia de vida, porque sexualidade também é a nossa energia de vida. E quantas vezes eu vejo as mulheres perdidas, abandonadas, anuladas, sobrecarregadas. Ontem à noite eu fui na farmácia, Sara. Eu vi uma mulher assim, gente, eu olhei para ela e fiquei pensando, nossa, essa mulher podia entrar para minha mentoria. Porque assim, você via nela, ela falou assim com a atendente, me dá uma água aqui, porque hoje eu nem almocei, era à noite, que eu não tive tempo. Ela estava com 2 pacotes de fralda, com o cabelo assim para cima, comprando medicamento, Nossa, com um crachá assim que ela tinha voltado do trabalho, parece que ela faz faculdade. Em alguns minutos, assim, eu pude ver a vida daquela mulher e ver assim o peso, sabe? Então eu vejo muito isso, o peso das mulheres, e, e a gente fica assim, vendo na internet um mundo perfeito, né, Sara? é E, na verdade. verdade, não é bem assim quando a gente se depara com essas mulheres, quando elas chegam para nós. A gente, às vezes, veste uma roupagem de Mulher Maravilha e acha que dá conta de tudo e a gente não dá conta de tudo. Então, a gente precisa saber gerenciar a nossa energia, É ativar verdade. essa libido e organizar, então, as áreas da vida para que você possa, mulher, ter mais prazer. E aí, no sistema de crenças também, eu faço um trabalho de ressignificação de crenças, de entender como isso tudo influencia na sua sexualidade, na sua intimidade, no seu casamento, na sua vida, porque a gente sabe o modo como a gente funciona na vida, a gente funciona na intimidade. Então, ela vai entender tudo isso, né? Essa bagagem que a gente, esse dia a dia que a gente tem, que a gente também é ali na nossa intimidade. É Então, verdade. e aí, o autoconhecimento, que é tão importante, que muitas mulheres também não conhecem o seu corpo, não conhecem as possibilidades, o quanto as mulheres, né, os casais, têm um repertório limitado, né? A gente sabe que um aprendizado distorcido, que vem lá daqueles vídeos, não sei se eu posso falar a palavra, que infelizmente tem sido, assim, uma base até hoje, muito não saudável. Então, assim, muito focada nesse aprendizado. Então, a gente busca ali aprender como que funciona o seu corpo, mulher. Tem mulheres que não sabem, né? Não sabe que Deus fez um órgão que a única função dele é dar prazer, né? Que é o clitóris, por exemplo, mas não é só ele. E também a parte da comunicação. Quanto é Uau. importante, porque a base dos nossos relacionamentos é a comunicação, a gente aqui, É verdade, é claro, né? verdade. Verbal e não verbal. Isso. Então, comunicar na vida e comunicar também na intimidade. Porque, assim, o quanto a gente vê também, você falou no início, né? Que é natural, é instintivo. A gente às vezes não pode falar a palavra aqui no Instagram, mas a gente sabe que é natural. Porém, né? Deus faz o homem e a mulher para esse encontro encaixe perfeito. É instintivo, mas na hora de falar é difícil, né? É É verdade. complicado. Falar Gente, falar sobre isso, falar o que gosta, o que não gosta, e que tem a ver também com a criação, né, da infância. isso. Você teve E voz, enfim. tudo que a gente não sabe, a gente pode aprender, né? A gente quer Ótimo. falar inglês, eu não sei, eu tenho que procurar alguém que me ajude. Então, gente, tá aí a mentoria Ative Sua Libido, né, Kênia? É, Vai ter aulas gravadas, encontros ao vivo. Eu vou estar lá nessa mentoria também, gente. Vou trazer um workshop prático, mão na massa de dinheiro e sexualidade. E vai ter outros convidados também. Então, não deixe de entrar, tá? Kênia Franco é o seu Instagram, né, Kênia? Deixa já o seu Instagram pro pessoal. Quem tá aqui comigo no meu Instagram, já clica aqui já para seguir a Kênia. Já é, clica no link da bio, o né, link da Kênia? bio. As inscrições estão abertas por tempo limitado, então precisa já entrar e inscrever, porque vai fechar as inscrições, né? É isso aí, gente. Só para vocês entenderem. O workshop que vai ter comigo, só esse workshop é o valor da mentoria inteira, né, Kênia? É, Gente, o que a Kênia está fazendo é para alcançar vocês, é porque ela tem uma missão, ela tem um chamado. Então, entre para a mentoria Ative Sua Libido e vai ter muitos bônus, né? Não vai dar tem, tempo de falar aqui, mas vocês tem entram lá, viu, muita gente? coisa. Tem muita É coisa. Quando eu olhei para verdade. aquilo tudo, eu falei, meu Deus, quanta coisa, né? É, Porque, como você falou, vai ter encontro, são aulas gravadas também, mas tem encontros aqui, como a gente está tendo encontro ao vivo, para estar junto ali, né? Essa comunidade. Porque quando a gente tem um guia, né? Um mentor, igual a Sara é minha mentora, gente. Então, quando a gente tem um guia, um passo a passo, uma clareza de onde que eu tô e para onde que eu quero ir, fica mais fácil. E mulheres unidas, porque você não está sozinha.
Eu também Ó, passei por isso, né? Celebre Sonhos está perguntando assim, ó. Se não é só o clitóris que Deus criou na mulher com a única função de dar prazer. Tem outro? O único órgão exclusivo, não tem outra finalidade do corpo da mulher, é o prazer, é o clitóris. Para dar Isso. prazer é o clitóris. Agora, é aquilo que a Kenia falou. Todo o nosso corpo ele pode nos dar prazer. Por isso que quem entrar para a mentoria da Kenia, eu já sei também que ganha uma ferramenta que é o semáforo sexual. Sim. Só com essa ferramenta você já vai trabalhar, desculpa, trabalhar aí a sua sensorialidade, ajudar o seu parceiro, né, a sua parceira, porque não é só para mulheres também, a gente os homens também vão se beneficiar, né? Para É. quê? Para você descobrir o seu corpo. Exatamente isso. Sexo não é só penetração, tá? Então precisa trabalhar toda a sensorialidade do corpo. Agora, função única de prazer é só o clitóris, tá? Sim. Existem alguns estudos, mas ainda não tem nada comprovado. Que faça parte da questão reprodutiva, nada. Por enquanto, o que a ciência sabe sobre o nosso amigo é que é só a única função dele é dar prazer, né, Kênia? Kênia, vamos fazer o seguinte: vamos abrir uma caixinha, tá, de perguntas, gente. Nossa amiga ali, ai, nenhuma das minhas perguntas foram respondidas. Acabei de responder a última aí que você fez, lindona. Nem toda pergunta tem como responder, porque não tem nada a ver com o tema, às vezes. Tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou abrir uma caixinha de perguntas aqui no meu Instagram e a Kênia vai abrir lá no dela e a gente vai responder todas as perguntas que vocês colocarem lá. Pode ser, Kênia? Pode ser. Entrou uma Combinado, live então. aqui. Desculpa. Combinado. Lindona, muito obrigada por você ter vindo aqui, né, contar um pouquinho, porque você ter vindo aqui contar um pouquinho desse caso, eu tenho certeza que falou com muitas mulheres que estão aqui nos ouvindo. E você que é terapeuta, psicóloga, você pode fazer, né, a mentoria com a Kênia também para você. E o que você aprender lá, é claro que elas podem aplicar com as clientes também, né, Kênia? Não deixa de ser algo que vai ser importante para elas aprenderem também a trabalhar com a sexualidade das Sim. clientes, né? Mas o foco é em você, viu? O foco é na pessoa para ajudar você na sua relação com você, com a sua sexualidade, tá bom? Ah, Sara, Kênia, muito obrigada. obrigada, viu? Eu que agradeço, viu, Sara? Esse bate-papo assim tão maravilhoso, falar de sexualidade de uma forma tão profunda e tão linda, né? Falar da criação também de Deus. Então, Ó, quem obrigada. for para sua mentoria, que tiver assistido essa live aqui, conta para Kênia, gente. Ó, eu estava na live com a Sara. Eu vou dar um presentinho especial, tá? Vai Ó, ter algo a mais aí do que só o meu workshop, tá bom? a pessoa é muito Kênia, um generosa, beijo. gente. Maravilhosa. Fique com Deus. Obrigada, viu, Kênia? Obrigada. Obrigada, um Até beijo. a próxima. Obrigada, viu, gente? Espero vocês lá na mentoria. É isso aí. Um beijo, Kênia. Beijo. Gente, podem, olha, assino embaixo, tá? Inclusive, eu acompanho a Kênia, ela é minha mentorada. Então, assim, nós desenhamos essa mentoria, né, Ative Sua Libido, de uma forma muito, muito intensa, para você poder investir um valor simbólico, meu Deus, muito pequeno para tudo que você vai viver ali, tá?